que não muda quando tudo parece que muda o tempo todo? Quando o mundo está em mutação. Eu sou Luciana Bruni, jornalista, mentora. Eu sou a Cláudia Bruni, jornalista, bancária. Eu sou a Anete Roese, psicóloga. E eu sou a Cíntia Schmidt, assistente social e profissional que trabalha com desenvolvimento humano e organizacional. Estamos aqui para mais um Pode Mais Elas, para bater um papo sobre os temas do momento, os temas da atualidade. Quem nunca ouviu? Tudo muda o tempo todo, precisa mudar. O mundo está em constante mutação. Mas eu sou assim. E eu não consigo mudar. E tem coisas que eu não quero mudar. E aí, Cíntia? Até aí tudo bem. Tem algo que não muda, Cláudia? O pior é não querer que o outro mude. Eu acho que aí nós chegamos numa... Vamos pensar sobre isso. Mas eu acho que o outro tem que mudar. Mas eu vou dizer para vocês que eu acho que o que muda nesse mundo é a mudança. Ai, meu Deus, agora eu fiquei... né? Filosófica, Me deixou sem palavras. E olha que isso é difícil. O que não muda é a mudança. Não, o que não muda neste mundo é a mudança. Porque Ou seja, sempre a muda. Luciana disse está sempre mudando, a gente está em constante mudança. É a A constância. mudança é uma constante. Então é uma constância, né? O que não muda? Acho que é uma questão bem filosófica essa, né? Ou a gente pode puxar ela para uma discussão filosófica quando a gente vai para a questão de valores, eu imagino, né? Pode ser um dos pontos a serem abordados quando a gente tem mudanças de tecnologia, mudanças de relações sociais, mudanças de relações de trabalho, formas de trabalhar, formas de se relacionar. A gente já sabe que a nova geração que está nascendo vai se relacionar, por exemplo, com avatares, né? Então, aí tem várias coisas. Mas e os valores? Aquela ideia de que os meus valores, né? Que eu entendo que o bem do próximo, que eu não vou ultrapassar o limite do outro naquilo que eu quero, no respeito. Será que isso é imutável ou será que a gente vai entrar na onda das os valores mudanças? mudam, mas eu acho que eu sei uma coisa que não muda. O passado. Ah, boa! Boa. O passado não muda. Ou seja, a gente poderia pensar, claro, a maneira como eu penso sobre o passado, sim, pode mudar. Uhum. Mas em si, a gente não consegue mais mudar aquilo que a gente viveu uma vez. Gente, eu adorei. Obrigada, Anete, por ter dito isso. A melhor resposta. A melhor. Podemos encerrar o Pode Mais agora. Aceita, acabou. Vamos sair, beber alguma coisa? Já que a gente não pode mudar o passado... Acabou? Como a gente não pode mudar o passado, vamos beber para mudar o que a gente Pra pensa esquecer sobre o o passado. passado. Ou para esquecer. Eu achei que era para mudar o futuro, que nós ia Nem beber. esquecer a gente consegue, porque isso, na verdade, isso é um belo de um drama, é uma questão bem complexa, porque a gente não consegue, como ser humano, a gente tem memória, porque as pessoas muitas vezes se debatem com aquilo que elas viveram, se debatem com o passado, porque o passado, ele... Às vezes não é tão glorioso, às vezes não é o que eu imaginava. Sofrer, mas não é mais possível mudar aquilo. Mas como assim? Então eu tenho que conviver com aquilo? Pois é, a gente tem memória, a gente não esquece aquilo que a gente viveu, mas a gente pode mudar o sentimento que a gente tem com relação a algo e aquilo que a gente pensa sobre aquilo. Dá um novo significado. Exatamente. Pensar numa aceitação, talvez. Formatar a memória seria mais fácil, né? Pois é. Temos que ver o futuro, né? Que o futuro nos reserva. Vamos. Por Mas, enquanto, enfim. tem outra coisa que não muda também. Opa! Por enquanto. Então não podemos sair ainda. Por enquanto, dormir, necessidade de dormir e necessidade de comer. Necessidades fisiológicas. Ótimo. Isso Podemos aí. falar de sexo Isso. também, mas aqui isso tá com cara de que vai mudar Mas logo. isso já mudou tanto. Necessidade, A eu tô Cíntia falando. mesmo estava me falando. Eu tava te contando a diferença. intimidade. A diferença entre sexo e erotismo, mas a gente deixa para uma Vai outra deixar para um hora. outro podcast. Tá, agora eu fiquei Vai. curiosa, agora dá uma então, pitada. Não, era a Não. conversa paralela aqui. Ai, A gente é, estava gente- falando. Tá, gente então tava- vocês acham que a questão do sexo vai mudar?
Não, já mudou tanto, muda o tempo todo. Mas vai Mas mudar a a necessidade necessidade... do ser humano fazer sexo. Mas acho que já desde- mudou muito. Porque Mas o ser humano não tem mais necessidade de fazer sexo? Não todos os seres humanos. Tem seres assexuais. Ah, é verdade. Seres que Bem não lembrado. fazem Sexo, seres, é. não, pessoas pessoas que que não escolhem fazem não sexo, fazer que não têm sexo. necessidade de sexo. Já é toda uma categoria. Será que não tem necessidade? Aí é uma coisa pra gente pensar. Bom, Ou outra- fizeram a anota, escolha, ou mas eu fizeram a acho que- escolha de não fazer. Fazer. Caberia eles mesmos falarem por cima. a ver se é aqui, uma né, questão. nessa Mas discussão. existem grupos, movimentos de pessoas que se entendem como assexuais, por exemplo, que não praticam, não curtem fazer sexo. Tem muitos casais que decidem não fazer sexo, tem pessoas que... Mas, enfim, não vamos entrar nessa Mas eu não é acredito essa que o discussão. ato de decidir não fazer não tira a necessidade fisiológica. Pois é, mas Os a pessoa não impactos sente. da não satisfação da necessidade. Bom, mas enfim, a nossa questão isso é uma- Ressignificar, ressignificar ressignifica. necessidades. Novas que não- formas, que mais? Sim, de novas que não formas muda. de- Tem alguma hipótese também? Pois é, sabe que eu tenho dúvidas sobre isso, mas o que não muda é que somos finitos, Ótimo. Por Cláudia, por enquanto, né? por enquanto. mais é. uma, a gente não pode sair mesmo. Eu acho que vamos ter que pensar um pouco mais. Mas assim, de todas que a gente falou, tanto a questão da morte, quanto a questão da fome, quanto a questão do sono, são coisas que a gente pode vir a ter mudança, sim. De deixarem de ser necessidades fisiológicas como são hoje. Ou dessa forma. Eu acho que aí a gente pode ter mudanças com, enfim, Os outros. tantos estudos, tantas coisas que estão fazendo. Agora, por mais que já tenham feito tanto filme, né? As pessoas voltando para mudar o passado, tentando desfazer os erros, eu ia usar outra palavra. Né? Não é verdade? Esse eu acho que não vai ter. De voltar na questão do lapso temporal, acho que isso a gente não vai ver. Mas essas outras questões talvez a gente veja. Porque, de todo modo, quando a gente volta lá no passado, ou seja, para fazer uma regressão, ou para volta de lá, você não consegue apagar o ato, o fato, o que houve, o que existiu e o que você viveu, você não consegue apagar, você consegue talvez ter uma outra visão sobre aquilo. Né? Eu colei, tá, gente? Então eu tenho mais uma Tá. coisa que eu não pensaria Com confissão. Claro. Eu assumo a minha completa ignorância de várias coisas, e entre elas questões que não são do meu dia a dia, por exemplo, como as leis da física. Uhum. Então, as leis da física que regem o universo, como a gravidade e a termodinâmica, também são consideradas imutáveis. Então, apesar de todas as mudanças tecnológicas, tantas coisas que vêm sendo alteradas, a gente estava falando do campo mais humano, mas agora falando Uma dessa coisa questão mais... física, a princípio também é imutável. Mas eu gosto de usar o a princípio, porque a gente já está vendo cada coisa, né? Então, As daqui a mudanças pouco- climáticas, por exemplo, trazem tantos Abalos, abalos, né? desafios Aquilo para que a gente considerava enquanto humanidade. tão perene, não? E caráter muda? Muda. Ainda que, Caráter ou personalidade? pois é. Sabe que no campo da... Que pergunta. Vamos deixar a especialista falar agora. Né? Fale, por favor. Não, humilde como a Cláudia, né? Estou longe, né? De apenas distante. aquelas intuições, algumas poucas coisas assim que a gente sabe que o caráter, por exemplo, ele é algo desenvolvido desde muito cedo. Não é um comportamento, alguma característica que você tenha desenvolvido que você possa mudar facilmente, se adaptar. Mas o caráter, ele é desenvolvido desde a mais tenra infância e ele realmente conforma a nossa personalidade por meio de comportamentos, atitudes e tudo mais, e é uma das coisas mais difíceis de mudar. Veja bem, Mais difíceis de mudar. não é imutável. Depende né? o grau, depende, né? Então, veja, deixa eu dar um exemplo assim. Vamos que uma criança muito cedinho, ela aprende a mentir, enganar, né? Trapacear,
vão se desenvolvendo traços de caráter que vão fazendo parte de um comportamento que vai formatando, inclusive a gente hoje fala de uma formatação do cérebro, né? Ou a gente também fala, por exemplo, de, claro, pessoas que sofreram muita violência, que passam a ter marcas no cérebro. Físicas mesmo, né? Marcas físicas, né? Então, o caráter é algo que mesmo no campo da psicologia, a gente vê muita dificuldade em mudar o caráter de uma pessoa. Por exemplo, se essa pessoa adquire hábitos assim, né, de mais hábitos, profundo. né, muito mais arraigado, que realmente se torna parte do comportamento daquela pessoa. E nós nem estamos falando de patologias, muito né? cedo. Não, aí, na verdade, assim, a gente vai ter que falar de uma patologia. Certo. Né? Algo muito arraigado, né? E a gente vamos lá pegar o exemplo de crianças nas escolas, crianças que muito cedo aprendem a enganar, a mentir, a usar estratégias para fazer coisas que... E realmente, essas coisas assim, mentir, enganar... Se tirar desde vantagem. pequena Que ela a tem gente esse comportamento colocaria num desvio de de comportamento, comportamento, ela né? vai desenvolvendo, e é muito difícil você ensinar depois todo um outro comportamento. Claro que seria com muito tratamento, com muito acompanhamento, mas para se ver que, claro, a gente pode então interferir, reeducar. Agora é muito Mas difícil. não é em si as mudanças constantes do mundo e da forma de se relacionar que vão mudar o caráter. Na verdade, seria ali uma intervenção clínica, é outra coisa. Então, quando a gente fala nas mudanças do mundo, o caráter, então, talvez seja algo mais do campo do imutável, é isso? A gente Mais próximo. É muito difícil a gente falar. Afirmar porque isso. depende, afirmar, porque depende do grau, daquilo que a gente está falando. Então, vai lá. Uma pessoa que desde muito cedo, vamos pegar um exemplo de um menino que desde cedo aprende a ser um abusador. Alguém que desde cedo aprende a mentir, a enganar, a roubar. Talvez não seja do caráter dele. Mas pode se tornar um comportamento arraigado que ele desenvolve como sendo natural, porque ele aprendeu. Aquilo, desenvolveu aquilo, e dificilmente ele vai conseguir, sem muita ajuda e intervenção, mudar aquilo. É mutável? Bom. Sabe que mas enfim, essa é uma questão, tem tantas outras. Uma das questões que eu penso que colocam, que deixam essa pergunta muito difícil de responder, é que a gente não teve, eu acho que não estou enganada, durante a história da humanidade, um período com tantas mudanças em sequência ao mesmo tempo e gerações que viveram durante tantos anos e passaram por tantas mudanças. Então fica difícil de fazer um levantamento ou de fazer um estudo que não seja no agora, numa coisa que está acontecendo, para a gente entender o que muda na gente, nas relações humanas, no nosso caráter, nos nossos valores, quando a gente vinha tendo mudanças muito mais vagarosas, lentas, que demoravam décadas. Se você passar 10 anos para trás, o que mudou é impressionante. E é em um curto espaço de tempo. Então, eu não sei até que ponto a mudança é tão rápida que a gente nem consegue mudar, porque já mudou de novo, ou se realmente pode fazer uma mudança mais profunda por essa transformação tão constante. É praticamente uma insegurança que gera, porque não há nada estável nesse mundo. Nem mesmo a natureza mais, né? E quem muda tudo isso? Como? Quem muda? Quem muda, né? Porque se a gente fala assim, né, o que nunca muda, mas se a gente, né, tá trazendo assim que a gente está nessa constante mudança e a gente pega assim, eu não sou especialista também, mas fui buscar também uma colinha e daí tinha um parágrafo lá do que eu li que dizia assim, que para a filosofia a mudança é a única constância da vida. Então, quem faz essa mudança? Quem gera tudo isso? Porque quando a gente coloca assim, as coisas mudam, mas quem é o agente dessa mudança? Agente coletivo, né?
Porque Tudo muda. Na verdade, a natureza também. Né? Sim, então eu penso assim que como é que tá tudo mudando muito rápido, tá tudo acontecendo com muita velocidade. Tem um porquê, né, para que isso esteja acontecendo nesse dado momento, nesse tempo, com essa velocidade, a interesse de quê e quem faz essa mudança. E daí eu parto um pouquinho, que daí a gente convida o pessoal para olhar o podcast anterior, que a gente falou sobre CNV e a gente falou de responsabilidade e falou também do quanto a minha ação é que provoca a mudança, né? Então, quanto eu sou responsável pelas coisas que mudam ou até pelas que não mudam. Eu ousaria dizer que, na minha percepção, não muda a necessidade do ser humano de conexão, de ser visto e ser reconhecido. Porque isso é intrínseco do ser humano. Né? Então, assim, imagine se isolar uma pessoa sozinha. A gente tem alguns fenômenos, né? Não, são experiências, né? Mas, assim, naquele isolamento, em algum momento, ele vai sentir o peso da necessidade de conexão, de interação. Sim, somos seres sociais, né? Somos seres de conexão. Tudo, eu acho ser. que na natureza, na vida, tudo que tem vida interage entre si tem necessidade dessa composição dinâmica para que a vida exista. E agora, voltando, vamos pensar no mundo dos negócios, né? A gente tem muitos empreendedores que nos assistem, empreendedoras. Eu li uma frase, não vou saber dar o crédito, porque eu vi ela aleatória e pensei, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Quando tudo muda, foque no que não muda. E para fazer isso, tem que descobrir o que não muda. Mas aí vamos pegar, não numa ideia de universo, nós estamos vamos pensar no momento atual. Negócio, Vamos pensar, muda a necessidade da pessoa querer ter suas necessidades satisfeitas? Muda o desejo de ser bem atendido? Não importa se pela tecnologia, se presencial, mas quando eu vou em busca, enquanto cliente, de uma solução, eu tenho a ideia, a necessidade daquela solução ser satisfeita. Se eu sou bem atendida, quem não gosta de ser bem atendido? Então, tem coisas que tu pode usar a ferramenta que tu quiser, mas se tu não atingires aquela necessidade que tá posta, eu acho, assim, pode ser um diferencial, né? Sim. Sabe que me ocorre o seguinte, quando você diz isso, Luciana, que todo ser humano, eu acho que tudo que há no mundo tem necessidade de permanência. Quando tudo está excessivamente em mudança, a gente perde foco. A gente não tem vertigem. A gente tem vertigem. Antes, é tão louco. E aí a gente tem necessidade, e aí uma coisa que eu venho falando de novo, que eu venho recuperando, porque eu já me atravessei muitas vezes com a antropologia na minha vida. E uma das coisas que a antropologia, eu falei isso outro dia aqui, eu acho, num podcast, a antropologia estuda muito os ritos, né? Os símbolos. O que os ritos fazem na nossa vida? Repetição. O que os símbolos fazem? Permanência. Então, quando a gente levanta de manhã e a gente tem um pequeno rito ao acordar, e aí a gente faz aquilo todo dia, isso nos dá a sensação de permanência. E a sensação de que as coisas se repetem, ela é própria do mundo. Dia, a noite, as estrelas, a lua, o sol. Talvez assim, o gesto simples, o bom dia, a gente se reunir. Há coisas que se a gente não repete, a gente não tem sensação de permanência, de fluidez constante, de pertencimento. Então, quando a gente fala, mesmo do convívio familiar, a relação que a gente tem em casa, né, para que as crianças se sintam seguras, elas precisam de rotina. De rotina. Né? O que se faz na escola? Rotina. Para quê? Para que o ser humano entenda de que há continuidade, pertencimento. Né? Então, é muito importante. Então, talvez o que não muda, quando a Luciana abre isso, assim, falando de a necessidade de pertencimento, a necessidade da gente ver que a gente pertence ao mundo e que as coisas também
se repetem. Uhum. Né? A gente então tem segurança, isso nos transmite segurança quando a gente tem uma repetição, uma segurança de permanência também nas relações, vínculos entre pais, mães, filhos, filhas, entre amizades, vínculos familiares. A gente tem, apesar das separações, das rupturas, a gente tem muito sofrimento quando há rupturas, porque a gente tem necessidade de quê? De continuidade, de permanência, de pertença, de repetir. Pertencimento. Então, isso. Então, acho que o que não muda, quando a gente fala disso que a Luciana levantou aqui, me ocorre isso, assim, né? Sabe que eu fui procurar também, aquela coisa a gente fazia com a linha para pensar né, sobre o tema, e eu encontrei um autor, Morgan Housel, se eu estou pronunciando certo, Housel. Ele é autor de um best-seller, ele é da área das finanças, assim, mas ele tem um livro que nunca muda, e daí ele traz um ponto, né, que olhando para os aspectos imutáveis da vida, afirma que em vez de tentar prever o que virá, é mais eficaz olhar para o que não muda nunca. E daí é muito do que a Luciana disse, né? Então, às vezes a gente fica nessa coisa, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer daí de novo, para ser aceito, para fazer parte, para estar no grupo. O que nunca muda, né? E daí talvez sejam essas coisas mais simples da nossa humanidade. Gentilezas geram gentileza, educação gera um ato de educação, bondade gera um ato de bondade. Então, são coisas que eu acho que elas são mais perenes, né, na vida, e a gente consegue facilitar a nossa relação enquanto indivíduo. Eu vou fazer uma pergunta que não é filosófica agora. Uhum. Com tantas mudanças, o preto continua sendo básico? O vestidinho preto, casaco preto, vai mudar? Isso não vai mudar? Adoro, Cláudia. Vai lá acho e a tua questão filosófica. Importante! Eu acho que... Tu entende assim, ó, Sim, que quando a gente fala em mudança, óbvio, eu fiz uma claro, brincadeira, né? Pra quebrar um pouco a nossa seriedade. Sério que era brincadeira? Óbvio que era Ela brincadeira. veio sério. Eu acho que a gente vai Eu não discutir quero que moda. mude o Aliás, preto. a moda é uma coisa muito importante pra... Eu tô contando com isso, com as peças que eu tenho no meu guarda-roupa, né? Para já poder, tá? Mas entendem assim que quando a gente fala assim, o que é uma pergunta que ela abrange assim, e a pessoa que vai ouvir a pergunta, quando fala, se tudo tá mudando, o que vai mudar? Ela vai tomar para sua realidade também. Tomar água. Seu negócio, para necessidade de água, né? Que eu acho que essa Não muda, por enquanto. para as questões filosóficas as pessoas ainda vão se questionar as mesmas coisas. Por que eu vim ao mundo? Qual é o meu propósito? Ou não vai mais existir esse tipo de questionamentos, essas dúvidas internas? A IAC não vai responder tudo. Isso nunca vai passar, porque o ser humano é um ser capaz de questionar a própria existência. Então isso é uma coisa imutável, apesar de todas as mudanças. A capacidade da gente questionar o mundo e os conflitos existenciais, né? Por que eu estou aqui? Por que eu sou filha desse, daquele outro, se eu não sou? Porque eu morro. Porque é isso. Porque eu adoeço, porque, enfim... Porque eu e não o outro. Porque comigo, né? Porque comigo. Agora eu tenho a impressão que eu ainda estou no podcast anterior, tá? Porque a minha pergunta para vocês agora é o que muda quando você muda? Eu acho que o que está ao teu redor muda. Você muda tudo, né? A minha vida... Tu disse antes, né? Faz um movimento ali, né? Há muita resistência, uma coisa que na filosofia também, né? O que nos impede de mudar? Porque a gente também tem dificuldade de mudar. Porque há muita resistência à mudança. Medo. Então, essa é uma questão que a gente poderia, enfim, né, aprofundar um pouco. Por que é tão difícil mudar? Por que as pessoas têm tanta resistência à mudança? Tipo isso que a gente falou antes. Seria a necessidade de permanência que você falou antes? Insegurança de sair daquele o medo do rito, daquele desconhecido. costume. As pessoas vivem uma vida, às vezes, resistindo a mudanças básicas, simples e tal. E daí, quando a gente leva isso também para os espaços de empresas organizacionais, a gente vê muito isso quando a gente fala da cultura organizacional. Às vezes a empresa tem uma fusão, tem um outro dono. As pessoas não querem mudar, elas se sentem desconfortáveis com essa... Ou chega um gestor novo e daí a equipe... porque não aceitam a mudança. E às vezes nem abre o espaço para entender como aquela mudança poderia às vezes ser positiva. Claro que às vezes pode não ser, mas que poderia ser positiva.
mas resiste a esse processo de mudança e acabam, né, não podendo experimentar outras possibilidades. Eu gosto muito da possibilidade, né? Para mim, na vida, tudo é possibilidade. Né? Eu posso escolher fazer ou não fazer, eu estou abrindo mão de uma ou de outra, né? E eu vejo muito dentro das empresas que a gente precisa fortalecer mais talvez assim, até essa coragem para as pessoas estarem abertas para a mudança. Não sei se vocês, né, também veem de alguma forma. Vocês acham que essa nova geração que está nascendo e está sendo criada em meio a muita mudança? Eu imagino que dentro do mundo empresarial elas vão ter muito mais adaptação às mudanças em função de que sempre foi Mas assim. muito mais necessidade de mudar também. Enfim, enquanto personalidade, enquanto, enfim... ambientes, pessoas, experiências, trabalhos, relacionamentos. Eu acho que enquanto talvez para uns é adaptação, que tem de ambos os lados, de quem chega, quem já está, mas também tem esse processo aí como é que eu mudo o que eu tenho talvez como crença, que eu acredito. Mas será que dá tempo de acreditar em alguma coisa quando num ano é de um jeito, outro ano é do outro? Mas entende? Eu acho que tem uma base. Que eu quero dizer. Quando até a fé muda o tempo todo, o apelo que existe por trás de quem... será que seria uma mudança ou eu não saber aonde eu tenho que estar? Eu não sei se é eu tenho um pouco de dúvida, sabe? Se é uma mudança... Se tu não tem algo constituído em ti, então não chega a ser mudança. Não chega a ser mudança, O ser humano talvez, bom, claro, ele precisa ser preparado também para conseguir lidar com mudanças, porque talvez uma das questões importantes aqui seria quando o que não muda, né? A outra questão, problema, né? Talvez seria o excesso de mudança, o cansaço e o desgaste que isso traz para o ser humano, né? E a outra coisa que eu ia dizer, claro, o ser humano, ele precisa desde a infância ser minimamente ou razoavelmente preparado para ter uma espontaneidade diante daquilo que acontece na vida, né? Porque a gente fica muito com respostas e comportamentos muito padronizados e isso nos dificulta uma espontaneidade suficiente para reagir, né? E eu me lembro, me ocorreu uma coisa de muito tempo, quando eu dava aula. E eu dava aula, uma aula que eu dava era Psicologia da Religião, na PUC, né, de Minas. E aí eu lembrei agora de uma moça adulta que na aula, num debate desses, ela disse assim: eu não tenho religião, eu nunca tive religião. Meu pai e minha mãe me educaram para que eu fosse livre. Eles não queriam determinar para mim que religião que eu teria para que eu possa escolher. No entanto, ela disse, agora eu tenho 20 anos, eu não tenho nenhuma experiência religiosa e eu não sei por onde começar, eu não sei diferenciar. Então eu hoje lamento que eu não tenha tido, porque agora eu poderia experimentar e comparar. Aí a gente ficou olhando. Ficou sem parâmetro. Sim, ela ficou sem referência e ela se queixava dela não ter sido introduzida numa experiência religiosa para que ela depois pudesse discordar, sair, decidir por outra e comparar. Então, eu fico pensando que em todo tipo de experiência que a gente tem, ele é valioso no sentido de que ele nos serve como conhecimento. Ele nos serve como experiência. Então, quanto mais experiências a pessoa vai aprendendo e vai tendo, mais habilidade ela vai desenvolver para mudar, para se adaptar. Então, é uma questão da gente desenvolver a nossa capacidade de criatividade, de espontaneidade diante de um mundo em mudanças, né? Então, é um desafio. Esse aspecto que tu colocavas, Anete, do excesso de mudança, eu acredito que é um dos causadores da estafa mental que as pessoas vivem e das próprias doenças do século, se a gente for pensar, a ansiedade de dar conta de tudo, a ansiedade de ter que fazer escolhas, a ansiedade de tudo que se apresenta, né, a dificuldade de escolha. E déficit de atenção. Exato, e eu creio que isso também nos coloca numa necessidade não é de atenção plena, mas é de um alerta constante. Aquela coisa que a gente falava antes do perigo, que no podcast de CNV, que
parece que a pessoa está sempre se defendendo, né, pronta para reagir, eu penso que essa quantidade de mudanças o tempo todo colocam, de alguma forma, para muitos seres humanos, essa situação assim de estar ali o tempo todo, tendo que estar atento para não perder, para acompanhar, e isso gera uma estafa e talvez torne ainda mais necessária essa estabilidade, antes você usou a permanência, essa necessidade de apenas ser, né, do tempo, da paz, não sei. De ter as rotinas, né? De repetir coisas exato. simples, estar ali. Exato. Fazer uma coisa, pensando nas outras 3 que eu tenho que fazer, e mais na pessoa que está me perguntando uma coisa, e mais na outra que eu tenho que responder, e mais na noite mal dormida, no sonho que eu não tive, no sonho que eu não realizei, o que eu tenho que postar. E o dia passou sem presença. Exato. Ou sem presença, e também assim, num estado que você usou, estado de alerta, né? Que eu chamaria até de um estado de angústia constante. Para estar ali, para estar no outro lugar ao mesmo tempo, para dar conta de tudo. E remete, sim, a uma questão instintiva de quando você tinha que estar comendo, cuidando. Você que seria o nosso antepassado, né? Os iniciais. Cuidar da prole, comer e cuidar para não ser comido pelos bichos selvagens que estavam ao redor. E como que vai proteger da chuva, e como que corre para onde. Pois isso não muda, né? Então, isso não muda. O estado perigo, de alerta que gera, enfim, uma questão muito importante, que é quando a gente fica com medo, quando a gente fica com pânico de alguma coisa, como um acidente, uma situação assim, vocês não têm a impressão de que o tempo passa mais devagar? Que vocês conseguem lembrar, bati o carro, aí eu consegui puxar o volante, fazer não sei o que, desviei ali, deu tudo. Parecia que estava andando, que foi rápido, mas parecia que estava indo devagar, que eu consegui fazer as coisas todas. Que é um estado de alerta, que isso é uma questão de sobrevivência mesmo, é um mecanismo cerebral que libera uma substância chamada cortisol. E aí? Que está em alta. O que acontece quando nós temos níveis altíssimos de cortisol, porque estamos o tempo todo nesse estado de alerta? É um estresse total, é uma carga. O coração demora, outro dia eu vi, acho que de 7 a 8 horas para voltar ao normal, ao seu tamanho, bombeamento normal, depois de um acesso de fúria, por exemplo, de um caso de estresse. Então, o corpo da gente, ele está sendo posto à prova. É por isso que as redes sociais estão inundadas nas últimas semanas de receitas para reduzir o tal do cortisol. Veja bem que o seu algoritmo está diferente do meu, porque o meu algoritmo está falando insistentemente sobre relações tóxicas com narcisistas. Então, eu só tenho lido sobre isso. O que tem aparecido Vai começar a ter no meu também. O que está aparecendo na sua? No seu feed? Mas eu nem falei do cortisol. Para ele me trazer tanto alguma cortisol. Coisa que tu olhou a mais. Tão pouco que tá aparecendo nada, não tô lembrando. Aparece nós aparecemos na rede dela. E para ti, Cíntia? Para mim, tem falado muito, olha, bem isso, tem falado muito de trabalho, assim, muita coisa que relaciona com o trabalho. Porque tá vendo? Que daí tu já vai te retroalimentando exatamente e tu sabe que ontem Cláudia... eu estava olhando um material de trabalho e falava muito sobre isso, assim, como é que tu fazia para tirar esse rastreamento que a tua rede social faz em cima do que efetivamente tu consome. E daí eu queria meio que dar uma bugada no negócio, eu fui lá e mexi um pouquinho para ver se muda, se aí dou uma outra guinada, porque isso é verdade. Estava falando ali do quanto a gente está sempre naquele momento de, né, vigilância constante em relação a alguma coisa, e eu acho que esse é um ponto, quando tu perceber que isso, e hoje daí talvez é através da rede social, o que está vindo para mim ali muito, 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 será que eu estou realmente conectado com aquilo, e aquilo que está fazendo parte, ou está tomando parte da maior parte do tempo da minha vida? Pode ser. No meu caso, agora quando tu falou, eu fiz, né, tava ontem de uma forma mais consciente, mas agora muito mais, que é isso.
Né? Tô dedicando talvez muito tempo para o trabalho e pouco tempo para outras coisas. Eu fui de imediato pesquisar o que tem a ver uma coisa com a outra, porque eu não pesquisei nada sobre cortisol. E eu já descobri o que é. O que é? Em algum momento, meu celular escutou eu falando para alguém que eu estou, ou quem sabe, acessando meus arquivos antigos de grupo de WhatsApp, onde há vídeos sobre dietas, alimentação balanceada. Por quê? Porque alimentos ricos em nutrientes podem ajudar a regular os níveis de cortisol. Evitar açúcar e carboidratos refinados pode prevenir picos de cortisol. Então, no momento que eu não como carboidratos, o Instagram interpreta que eu quero reduzir o meu cortisol. E eu não estava entendendo a mensagem, gente. Que santa ignorância! Eu já lembrei também porque comigo deve ter a ver com o cortisol, porque no meu negócio aparece yoga. Mais um exercício de yoga. Aí eu estava pesquisando se eu comprava um negócio lá online de yoga, de prática de yoga, né? Então é uma coisa que aparece o tempo todo aí. Uma das coisas. Pinterest, como fazer canteiros de bromélias. Para mim parece muita pintura de parede. Nós estamos sendo 100% monitorados o tempo todo. Vamos ficar off das redes. Não, daí o pessoal não vai nos assistir, né? Não vai dar. Aliás, falando em assistir, eu vou propor para vocês que um dos nossos podcasts, um dos próximos, a gente fale dos feedbacks dos nossos ouvintes. Porque eu vou precisar um bom tempo, assim. Fiquei muito feliz, né? Com muitos retornos, muitas pessoas que nos assistiram. E eu preciso compartilhar. Eu acho que vale a gente fazer, de fato. Vamos fazer um podcast. Feedbacks. Dando isso, feedbacks. Pode ser. Feedbacks deles. Ou a gente poderia ter um hábito. Manda beijo. Programa de auditório. Vamos ou fazer criamos um hábito de no final ou no início, a gente pode combinar, do podcast fazer assim, 5 minutos agora para dar umas pinceladas em algumas mensagens, alguns recados, alguns feedbacks. Isso é bem gostoso, e depois a gente introduz o assunto, ou o contrário. Tem ouvintes que mandam quase cartas. Aí eu recebi uma poesia, eu quero lê-la aqui, não hoje, mas eu vou lê-la aqui. Muito bom. Foi lindo. Que bom, né? Esse tratamento gentil também é uma coisa que não muda. A gente tem capacidades humanas muito boas, muito bonitas, que apesar de tanta mudança, essas coisas também permanecem. Né? A nossa capacidade de gentileza, né? De se tratar bem. Mas vocês não responderam a minha última pergunta. Pode para finalizar. Por favor. O que muda quando você muda? Olha, para começar, quando eu mudo, eu mudo. Fiquei até com medo, o dedo. Mas que é não fundamental, tem volta. Gente. Eu mudei, não tem volta. Eu mudei. É aquela história de quando você acessa um conhecimento, você não consegue emburrecer aquilo de novo, né? Sim. Quando você vê algo, não consegue desver. Adoro criar verbos, né? Desver é bom. Então, assim, quando sente alguma coisa, não consegue dessentir, né? Quando muda, não tem como voltar de volta, né? Geralmente não tem. É o que eu vi hoje ainda, falando sobre mudança, de repente o Instagram também ouviu a gente falando. Isso, e disse que quando vira borboleta, ela jamais volta a rastejar. Eu achei fantástico. Então, é isso. Então, no momento quando você faz uma mudança, que lhe coloca numa posição, numa situação que você é mais autoconsciente, autocontrolado, mais com uma autoestima melhor, você caminha num outro lugar, né? Num outro eu. Então, quando eu disse que eu mudo. E aí, quando eu caminho de outra forma, tudo ao meu redor se torna diferente. Imagina que a lagarta, ao olhar para o mundo, não vê o mundo como a borboleta vê. A borboleta tem o privilégio de ver de cima, ver voando, de estar mais livre do que a lagarta que ainda rasteja. Uau, que poético. Os olhos mudam, os olhos mudam. Aí está uma decisão, se a gente quer continuar sendo lagarta ou virar borboleta, né? Essa é uma decisão bem importante na vida. Porque o processo do casulo, ele não é fácil. Ele é doloroso. É doloroso. Abrir mão da certeza, do conforto, É tipo nascer. Eu pensei a mesma coisa. Só que bem grande já. O que muda quando você muda, nossa, eu acho que
tudo muda quando a gente muda, Luciana. Muda. As outras pessoas à nossa volta. Porque, na verdade, assim, quando a gente muda, a gente passa a ver as coisas de outra maneira. Então, Pra gente tudo muda, para os outros talvez às menos. vezes as outras pessoas, claro, também percebem e precisam se adaptar às nossas mudanças. Né? Então, Se quiserem permanecer próximos. O impacto da nossa mudança, ele sempre é sentido por quem está por ali perto, né? Mas eu acho que claro, a gente vai sofrendo com as mudanças. Eu acho que uma parte da vida a gente sofre mais com as mudanças e outra parte a gente curte mais as mudanças. Nem sempre a mudança representa sofrimento, né? E eu já, hoje em dia, eu mudo por decisão, assim. Uhum. Eu mudo por decisão, porque chega em momentos assim onde eu penso, não, peraí, né? Não tá legal, e um pouco assim, dá vontade de culpar o outro, dá vontade assim de achar um motivo para aquilo que não vai bem, e aí eu decido que eu vou fazer mudanças em vários campos, assim. Eu deixo de fazer várias coisas, eu adoto um comportamento, às vezes eu faço rito de uma semana, onde eu deixo de fazer coisas, eu faço outras coisas, e faço minha autoanálise no sentido de que essa semana eu não vou... tem retiro de silêncio, não tem? Tem coisas assim. Eu nunca fiz um retiro de silêncio, mas já fiz muitos outros retiros. E os retiros são grandes momentos e oportunidades da gente adotar outras práticas, se dar conta de coisas. Então, eu muitas vezes preciso de rito de passagem, incorporar novas coisas para deixar outras, para eu mudar, porque... como assim, eu decido mudar, né? Porque eu vejo que eu preciso mudar para ficar melhor com relação a algo de comportamento ou de saúde ou alguma coisa. Eu acho que também vou para essa linha da decisão de mudar. Eu acho que isso é o que não muda, né? E tu falou do passado, né? Começou a falar que a gente não muda o passado. E realmente a gente não muda o passado, mas ir ao passado para escolher quais as mudanças que talvez no teu agir de hoje são necessárias, né? São, para mim, assim, como lido com o passado, isso assim. Então, assim, acho que para mim o que assim, para mim é muito assim certo é eu também escolher o que eu vou mudar, mas também tem um outro ponto, escolher o que eu não vou mudar. Eu vejo que tem coisas que eu olho, volto e eu não quero mudar na minha vida. E não tem a ver com uma... É que eu vou falar da minha perspectiva. Não tem a ver com uma ignorância de tipo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é sobre isso. É porque aquilo me aconchega e eu não consigo, pelo menos na visão que eu tenho hoje, que esse jeito de ser eu prejudique as pessoas. E daí eu posso dar exemplos, por exemplo, assim, de ser cuidadosa com pessoas que me são caras, de ser gentil, né, acima de tudo, de que para mim tá bem, o outro tem que estar bem também. Então, essas coisas eu não quero mudar em mim. Então, isso eu não mudaria. Que loucura. Aquela teoria de que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive, eu penso que a gente está convivendo muito, porque não é só a sintonia das cores aí do último podcast, mas aí me chega a Cláudia, nunca, há muito tempo eu não fazia isso, cortar um limão e colocar na água. Faço, chega a Cláudia fazendo a mesma coisa. Detalhe, do nada. As duas com água, com gás, e sem ver que a outra estava fazendo. E com copos semelhantes, tudo semelhantes. muito louco. Aí a Cíntia me começa a falar exatamente o que eu escrevi para fazer o encerramento do podcast, porque tá acabando. Gente, eu escrevi aqui. Escreve aí, você que está nos acompanhando, o que você não quer mudar na sua vida e o que você quer mudar. Tu tava falando disso, Cíntia? Eu tava escrevendo o que quero mudar, ela tava falando disso. É uma loucura, assim. Mas é o desafio que eu quero lançar. E pra gente também, né? Vamos pensar sobre isso. O que eu não abro mão, o que eu não aceito, o que eu não quero que mude, o que me é caro, né? O que tem esse valor, como a Cíntia dizia. E o que eu quero mudar. E uma bela reflexão, porque para entender se o que você não quer mudar é porque realmente é importante para você, ou porque você tá dentro daquele casulo pensando, e se eu não voar direito quando eu virar borboleta? Boa!
aceite. E se eu rastejando, eu era mais feliz. Pois é. Não tem como voltar. Eu ia dizer também que é preciso aceitar aquilo que a gente não consegue mudar mais. Né? Também. Lidar com isso. Fica a dica. Vamos tomar nossa água. Nossos copos, eu ia dizer. Estamos saudáveis. Isso é em parceria comigo, assim?